Olá, pessoal. Após a prova, nós vamos agora, desejo a todos uma boa prova, né, que tenhamos feito uma boa prova, né? E a partir de agora vamos dar continuidade ao nosso estudo. E na última aula nós estudamos sobre os fundamentos da dinâmica, né? Falamos sobre força, equilíbrio, alguns tipos de força. E agora vamos falar sobre a segunda e terceira lei de Newton. Ok? Então, nós vimos a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton versou sobre o princípio da inércia, né? Que nós vimos, né? A definição de inércia, a propriedade da matéria de permanecer no seu estado natural. Ok? E agora vamos falar sobre a segunda e terceira lei de Newton. Então, dinâmica, lei de Newton, continuação. Vamos lá. Segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, ela vai versar sobre as condições em que um corpo pode entrar em movimento. E segundo Newton, nesse estudo, a soma das forças que agem sobre um corpo é chamada de força resultante. E Newton percebeu que se eu tenho um determinado corpo e aplico uma força sobre ele, e esta for considerada a força resultante, este corpo, então, passa a se movimentar com uma certa aceleração. Ok? E Newton percebeu que a variação da quantidade de movimento desse corpo em relação ao tempo é proporcional à força. E de maneira simples, ele disse que essa força é proporcional à aceleração do corpo. Ou seja, nós temos que um corpo tem uma massa, que nesse momento ela vai ser considerada constante, e se eu aplico uma força nesse corpo de massa constante, ele adquire aceleração. E a aceleração, ela vai ser, então, proporcional à força, né? Então, aplicando aqui, imagine a figurinha, nós temos aqui uma figurinha, aqui vamos representar a ação de todas as forças. Veja, esse corpo é um bloquinho de massa M, está numa superfície horizontal, e a soma de todas as forças que agem sobre esse bloquinho, imagine, você teria a força peso, que eu já comentei, a normal, a de atrito e outras forças, mas a soma de todas essas forças nós chamamos de força resultante. E está aqui o FR, essa é a força resultante. Então, esse corpo de massa M, submetido a essa força resultante, ele vai adquirir movimento, certo? E nesse movimento nós teremos que a força resultante sobre o corpo vai ser dada por essa equação. Então, a força FR é igual à massa do corpo, que é a grandeza escalar, vezes a aceleração, que é mais uma grandeza vetorial. Então, a força é uma grandeza vetorial, tá? E a aceleração é uma grandeza vetorial. Então, a massa é uma grandeza escalar, ok? Só devemos lembrar, essa é a equação da segunda lei de Newton, tá ok? Ela vai afirmar que o produto, tá, da força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, mas que a gente vai lembrar que a aceleração é proporcional à força. Se a massa é uma constante, se eu aumento a força resultante sobre o corpo, eu aumento a sua aceleração. Vamos dar uma olhadinha nas unidades. Então, a força aplicada tem como unidade de medida o Newton, está certo? No sistema internacional, essa unidade é importante. A massa, para que a força seja em Newton, a massa tem que ser em quilogramas, ok? Aqui uma unidade. E a aceleração tem que ser em metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui a segunda lei de Newton, ok? Muito bem, vamos fazer um exemplo, né, simples para a gente entender. Então, vamos lá, o exemplo. Partindo do repouso, um corpo de massa 3 kg atinge uma velocidade de 20 metros por segundo em 5 segundos. Então, veja, ele parte do repouso. Então, se ele vai partir do repouso, esse repouso significa dizer que a velocidade inicial é zero. Ele tem uma massa, que eu já coloquei aqui, ó, de 3 kg, unidade do SI. E ele, sob a ação dessa força, que ele partiu do repouso,
ele adquiriu uma velocidade de 20 metros por segundo em 5 segundos. Então, nós temos uma variação de velocidade, portanto, nós temos uma aceleração. A pergunta é, descubra a força que agiu sobre ele nesse tempo. Ou seja, quando ele coloca a força, ele está falando em termos de força resultante. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer aqui uma figura na nossa resolução. Imagine, ele partiu do repouso, velocidade inicial 0, aplicou uma força F, que vai ser a soma de todas as forças, a força resultante, ele vai adquirir movimento e depois de 5 segundos, ele tem velocidade de 20 metros por segundo. Então, pela segunda lei de Newton, que a força é proporcional à massa vezes a aceleração, eu tenho a massa. Então, está faltando a aceleração. Então, vamos calcular inicialmente a aceleração do corpo. Então, vamos lá. Para calcular a aceleração, a gente vai considerar que esse movimento é um movimento uniformemente variado, a gente vai aplicar a fórmula da aceleração ou da velocidade no movimento uniformemente variado. Substituindo, a velocidade final foi 20 em 5 segundos, a velocidade inicial é 0, ele partiu do repouso, ok? E a aceleração foi o que eu quero, né? A aceleração é o que eu quero aqui. Estou buscando a aceleração, ela aqui é o que eu quero. E o tempo em que ocorreu a variação de velocidade foi de 5 segundos. Deste modo, nós vamos ter aqui aceleração 5A, né? 5A igual a 20t. Então, dividindo por 5 todo mundo, então vai cair o 5 com 5, então vai ficar 20 dividido por 5, deu 4 metros por segundo. Esse é o valor da aceleração do corpo nesse intervalo de tempo. Vamos agora calcular a força resultante sobre esse corpo. Então, aplicamos mais uma vez a segunda lei de Newton, colocamos agora aqui a força sem a setinha em cima, vamos lembrar que vamos calcular o módulo da força, portanto, vamos usar o módulo da aceleração. Substituindo, a massa é de 3, ok? A aceleração calculamos foi de 4 metros por segundo ao quadrado, e aí 4 vezes 3, 12 newton. Portanto, essa é a força resultante sobre o corpo durante esse intervalo de tempo. Então, a força que agiu sobre o corpo foi de 12 newtons. Ok, pessoal? Uma aplicação simples de nossa segunda lei de Newton. Vamos agora falar um pouco, já que nós estamos falando da segunda lei de Newton, de uma força importante que é a força-peso. A força-peso, como eu coloquei aqui, corresponde à atração exercida por um planeta. Veja bem, no nosso caso, a força-peso é a força que a Terra atrai os corpos para o seu centro, como eu coloquei nessa figura aqui, ó. P1, P2, P3, então todos os corpos aqui, esses 3 corpos, ou qualquer outro que eu colocar próximo aqui da Terra, ele vai ser atraído para o centro da Terra, ok? A força-peso, portanto, é a força exercida pela Terra a todos os corpos que estão nas suas proximidades, tá? Então, lembre-se, a Lua é atraída pela Terra, então a Terra exerce uma força sobre a Lua, como também a Lua sobre a Terra. É a terceira lei, daqui a pouquinho a gente vai falar. Não vou dar spoiler, ok? Então, a força-peso é a força com que a Terra ou qualquer planeta, não somente a Terra, a gente colocou aqui um planeta, porque qualquer outro planeta pode atrair, tem massa, ele vai atrair essa força para o seu centro, ok? Vamos mostrar aqui 2 casos. Então, por exemplo, se um corpo está próximo à Terra e ele começa a cair, a gente tem aqui a aceleração da gravidade na Terra. Então, para o planeta Terra, a aceleração da gravidade, que você vai calcular a força-peso em função dessa aceleração, só para a gente ver, a força-peso é o produto da massa do corpo vezes a aceleração, nesse caso aqui é do planeta, né? Aceleração da gravidade do planeta. E no caso específico da Terra, a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? E na Lua, como tem aqui uma figurinha, um astronauta lá na Lua, veja que ele está vendo aqui é a nossa Terra, ok? Aqui é o nosso planeta Terra, ok? E ele está aqui na Lua. Veja aqui, na Lua, veja que ele está bem mais leve, né?
Porque na Lua, né, a força-peso é 6 vezes menor do que na Terra. Então, a gravidade lá na Lua é 6 vezes menor do que na Terra. Dividido 9,8 por 6, você encontra 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Por isso que muita gente diz, estou fazendo o regime da Lua. Porque na Lua eu posso até me sentir mais leve, contudo a minha massa permanece a mesma. Olha a dica, tanto faz na Terra como na Lua, sua massa é a mesma. Então, a massa em qualquer planeta vai ser a mesma. O peso, não. O seu peso na Lua vai ser menor, 6 vezes menor do que na Terra, uma vez que a aceleração da gravidade da Lua é 6 vezes menor do que na Terra, ok? Muito bem, então a força-peso é dada por essa equaçãozinha. Bom, pessoal, dando continuidade, vamos falar agora da terceira lei de Newton. Essa lei é muito importante, tá? Que a gente até brinca na psicologia, muito usada pela psicologia, né? A toda ação corresponde a uma reação, né? Que a psicologia às vezes quer colocar para a gente. Mas vamos falar do ponto de vista da física. E do ponto de vista da física, a terceira lei de Newton, ela trata da ação e reação de forças, ou seja, da ação e reação de forças que interagem entre corpos. Portanto, a terceira lei de Newton fala o seguinte, a toda força de ação corresponde a uma força de reação. Então, na interação entre dois corpos, ocorre uma ação e uma reação. Veja bem, entre a Terra e a Lua existe uma interação. Essa interação é de campo, né? Um campo gravitacional da Terra, campo gravitacional da Lua. Então, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Então, existe uma relação, uma interação entre essas duas forças. Agora veja o detalhe, essas forças elas têm mesma direção, estão na mesma reta. Quando a gente diz que uma força tem mesma direção, essas forças, ação e reação, estão na mesma reta, para simplificar, né? Mesma direção. Porém, essas forças estão em sentidos contrários, meus queridos alunos. A ação e reação são forças de mesma direção, mas de sentido contrário. Aí você pode imaginar, essas forças têm mesma direção em sentidos contrários, mas elas têm mesmo módulo também? Tem, sim. A ação e reação são forças de mesma intensidade. Portanto, eu posso dizer assim, a toda força de ação corresponde a uma força de reação, de mesma direção, de mesma intensidade, de mesmo valor, porém, de sentidos contrários, opostos. Aí você me perguntaria, Paulo, de acordo com a terceira lei de Newton, as forças de ação e reação se anulam? E eu lhe respondo, meu querido aluno, não. Porque as forças de ação e reação não se anulam. Por que, Paulo, você disse não? Já que elas têm mesma direção, mesma intensidade, né? E sentidos opostos, eu digo não porque elas são aplicadas a corpos distintos. Se eu tivesse essa condição aí, de mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos no mesmo corpo, você estava correto. Mas lembre-se, as forças de ação e reação são aplicadas a corpos distintos, meus queridos alunos. Então, vamos ver aqui 2 pontos importantes. A toda força de ação, há sempre uma força de reação oposta e de igual intensidade, ok? Segundo ponto, as ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Aí eu acrescento, e por que elas não se anulam? Porque são aplicadas a corpos distintos, diferentes, ok? Muito bem, quando você caminha, olha o exemplo bastante simples, você caminhando. Se você caminha, você empurra o chão. A ação é quando você empurra o chão. Para você caminhar, você empurra o chão. Se o chão estiver liso, se você estiver derrapando, você não sai do lugar, porque não tem reação, né? Então, se o chão está rugoso e você pisa e empurra o chão reage sobre você com a força de reação. Então você caminha porque o solo lhe empurra. Que coisa interessante, né? Exatamente. Se eu aplico uma força no solo, o solo aplica uma força sobre mim. Então, se o solo tivesse liso, eu não estava aplicando força sobre o solo. Então, a força que eu aplico sobre o solo, eu tenho uma ação sobre o meu pé e eu caminho
por causa do par de ação e reação. Eu empurro o solo, eu empurro o chão, vamos dizer assim, eu empurro o piso e o piso me empurra. A toda ação corresponde a uma reação de sentidos contrários. Estão vendo aí? Por isso que você caminha. O avião, por exemplo. Está aqui um avião e ele vai decolar. Quando ele decola, veja as turbinas ali. A turbina, você tem a queima aqui do combustível e ela, quando o combustível queima aqui, não vou falar do funcionamento da turbina, mas quando ocorre a queima do combustível, o ar quente está saindo aqui, ó, o ar está saindo. Então, o que acontece? Quando o ar sai aqui, ele empurra a turbina no sentido contrário. Então, veja bem, a queima do combustível aqui provoca uma massa de gás quente que está saindo. Essa massa de gás quente, quando ela sai, ela empurra a turbina para frente. Então, eu tenho uma força aqui sobre o avião, que a turbina vai exercer, e tem uma força aqui sobre a massa de gás que é expelido pela turbina. Então, essas duas forças têm a mesma direção, como vocês podem perceber aqui, porém de sentidos contrários. Então, vamos colocar o sinal negativo em uma aqui, né? Ou essa sentido como sendo positivo, essa força seria positiva, e essa seria negativa. Algebricamente, esses sinais indicam que as forças têm sentidos opostos, ok? Ação e reação. Dos alunos, eu gostaria de agradecer a todos, tá certo? Vocês terminam aqui as 3 leis de Newton. No próximo encontro teremos uma aula de exercícios. Para vocês, revisem as aulas e bons estudos.